Algum tempo atrás, eu desenvolvi um código em Python que automatizava dentro do FreeCAD a criação de uma tabela de orçamento dos componentes do concreto. Essa tabela era calculada a partir do modelo tridimensional e de informações fornecidas pelo usuário. Todavia, ao meu ver, aquele código apresentava algumas limitações em termos de praticidade de uso. Então, após efetuar algumas implementações, eu considero que as macros ficaram muito mais práticas, muito mais intuitivas ao usuário final. Eu vou demonstrar o uso desta, que é a segunda versão do código, neste projeto aqui de residência. Então, antes de produzir a tabela de orçamento final, você precisa gerar duas tabelas auxiliares, que são a tabela de preços dos componentes e a tabela das proporções da mistura. Então eu vou começar com a macro dos preços, eu rodo ela e você vai ver que ele vai abrir uma janela, é uma caixa de diálogo, e eu só preciso preencher aqui quais são os custos unitários dos componentes, né, e quais são as margens de segurança de cada qual. Então tem aqui em cima, escolha o saco de cimento, se quiser 50 kg ou 25, eu vou deixar 50 e vou preencher aqui os custos que ele está pedindo. Então vou colocar uns valores aqui. Lembrando que separador decimal pode ser tanto a vírgula quanto o ponto, né? Tanto faz. E aqui as margens de segurança. Vou colocar aqui 20%, 35%, 22%. Pronto, aí eu venho em criar a tabela. E aí ele dá a mensagem que a tabela de preços foi criada com sucesso. Tá? Então se a gente for lá na árvore de projeto, ele criou uma tabelinha com as informações que a gente acabou de inserir. Feito isso, eu vou agora criar a tabela de proporções da mistura. Então eu venho aqui, rodo a macro, e ele me abre esta caixa de diálogo. Aí é a mesma pegada, né? Preencher as informações. Então insira as quantidades necessárias à produção de 1 metro cúbico de concreto. Daí as unidades estão aqui, né? E você simplesmente preenche aqui o que ele está pedindo. Vou colocar uns valores quaisquer aqui. E clico em adicionar. Aí ele já criou, né, uma tabela. Você pode ver que está uma tabela aqui de traços, né? Eu vou aproveitar e vou colocar mais outra sequência, né, de informações para ter mais de uma à disposição lá na hora de calcular o orçamento. Então vou colocar aqui uns valores 640, 220, e clico em adicionar. Ok. E vou finalizar. Então agora a gente tem aqui a tabela de traços. Bom, finalizadas essas duas tabelas, nós podemos prosseguir com a criação da tabela de orçamento. E para fazer isto, nós vamos usar um método similar à primeira versão do código. Isto é, nós temos que ir lá no nosso modelo e identificar cada elemento estrutural que deverá ser incluído no nosso orçamento. E como é que a gente faz isso? A gente usa aquele atributo chamado Standard Code. Está aqui, né? Ou seja, para cada viga, por exemplo, aqui, eu irei atribuir um código identificador
né, neste campo aqui, chamado Standard Code. Tá certo? Então eu já fiz isso, né, já coloquei uns códigos aqui, incluí as vigas, os pilares e as lajes. Tá? Cada qual tem um código aí próprio. Tendo feito isso, eu já posso ir lá na minha macro e rodar. Ela está aqui, eu vou apertar o play. E ele vai pedir 3 informações. Qual é a categoria, qual é o código e qual traço que deverá ser considerado. Então, eu já deixei separado aqui alguns códigos. No caso, eu vou incluir aqui as colunas. O código das colunas é esse que termina com 1311, nesta convenção que eu usei. Você vai usar a sua convenção de preferência, né? Eu venho aqui e procuro o código, esse aqui primeiro aqui, 1311. Daí o traço. A gente já inseriu 2 traços, lembra lá? Nada na primeira macro. Na segunda, né? Então eu escolho qual o traço, clico e escolho aqui adicionar. Tabela criada com sucesso. Tudo bem. Agora eu vou adicionar as vigas. Né? O código das vigas termina com 1711. Então eu digito aqui vigas. Procuro o código que termina com 1711, esse aqui. E o traço eu vou deixar o mesmo. Adicionar. Tá lá. Por fim, eu vou colocar as lajes. O código termina com 1511. Eu vou aqui, lajes. Código é este. Tá? Esses códigos aqui ele pega automaticamente lá da árvore, né? Das informações da árvore. E o traço também. Esse traço agora eu vou mudar. Clico em adicionar. E categoria orçada com sucesso. Finalizar. Vou sair aqui. E aqui está a nossa tabela de orçamento. Tá? Você viu que ele incluiu aqui as colunas, as vigas e as lajes, né? Conforme o código identificador. Certo? E temos várias informações aqui. Temos aqui a proporção, né? Que seria mais ou menos aqui o traço, né? Porém, nesta forma aqui, tá, não está dimensional, ele está aqui com as unidades, quilograma de cimento, litros de areia, litros de brita, litros de água e litros de aditivo químico. Certo? Em seguida, nós temos as quantidades de projeto, as unidades das quantidades de projeto, de cada material, certo? Cada componente. Depois, a quantidade a comprar, né, que é a mesma quantidade de projeto, multiplicada pelaquela margem de segurança que a gente incluiu lá no início, né, e convertida em termos de unidade. Saímos do quilograma para sacos de 50 quilos. Saímos, no caso da água, de litros, né, ou no caso da areia, litros também, para latas de 18 litros. Certo? Em seguida, nós temos aqui uma coluna com o volume de concreto daquele elemento estrutural e o custo de cada componente da mistura. Bom, agora que eu gerei a tabela de orçamento, eu posso ainda rodar mais uma macro, que é a macro dos gráficos. Eu vou apertar o play e ele vai perguntar 2 coisas. Qual é a densidade do cimento? E eu vou colocar um valor aqui. E um nome para ele salvar essa imagem, né, com os gráficos. Então eu vou chamar aqui de demonstração e gerar gráficos. Agora é só aguardar. E aqui está a imagem final. Temos aqui 4 gráficos. Aqui os custos de cada componente do concreto, né, o cimento, aditivo, brita, areia e água. Depois temos aqui um gráfico de colunas empilhadas com os volumes dos componentes do concreto, né, então o volume de projeto do cimento, o volume ajustado do cimento, né, o ajustado, lembrando, é aquele que considera a margem de segurança que a gente colocou, né. Temos aqui o custo com o concreto dos elementos estruturais,
as colunas, as vigas, os lajes, quanto é que vai custar. E por fim, nós temos aqui os volumes de concreto desses elementos, né? Então, esses valores aqui, essa figura, na verdade, ela fica salva automaticamente na mesma pasta onde está salvo o arquivo do FreeCAD, tá? Em formato PNG. Eu vou fechar aqui e finalizar. Então, é assim que essas macros podem ser usadas. Na minha opinião, esta segunda versão do código ficou muito mais prática e muito mais intuitiva em relação à primeira, porque agora você só precisa preencher os campos solicitados nas caixas de diálogo. Lembrando também que não há mais limitações acerca de caracteres especiais. Você pode colocar a letra acentuada, cedilha tranquilamente, né? Que isso antes era um problema. Todavia, eu gostaria de pedir um feedback sobre 2 pontos lá da tabela de orçamento. Então, deixa eu abrir ela aqui. O primeiro ponto diz respeito ao traço, né? A proporção aqui. Como eu mencionei antes, eu coloquei essas unidades, né? Quilograma de cimento, litros, de todo o resto. A areia, brita, água e aditivo. Porém, me parece que é mais comum você representar um traço, né, da mistura de concreto usando proporções relativas ao cimento em massa, né? Então, para exemplificar, se eu tiver, por exemplo, 300 kg de cimento, 450 de areia e 600 kg de brita na minha mistura, eu posso pegar a massa do cimento, que é 300, e dividir cada valor desse por essa massa, né? Então, no caso, eu ficaria com 1 para o cimento, 1,5 para a areia e 2 para a brita, né? Esse seria o meu traço. 1 por 1,5 por 2. Tenho a impressão que é mais comum aí no meio da construção civil esse tipo de representação. Então, eu gostaria de solicitar aí o pessoal que trabalha com isso, né? Esse feedback sobre qual forma é mais prática, qual é o mais comum nesse tipo de representação, tá? Então, um segundo ponto que eu gostaria de perguntar diz respeito às unidades comerciais, né? As unidades aqui, a quantidades a comprar. Eu coloquei aqui a respeito do cimento, sacos de 50 kg, acho que está em ordem, mas para areia, brita, água, eu coloquei em latas de 18 litros, né? E para o aditivo eu coloquei litros. Eu me pergunto se de repente não seria mais interessante, no caso da areia e da brita, deixar aqui em sacos de 20 kg para cada um, né? No caso do aditivo, ao invés de litros, deixar também em quilogramas. E a água, deixar ou em metros cúbicos ou mesmo em quilogramas mesmo. Assim todo mundo fica em massa, né? Então, esses são os 2 pontos que eu gostaria de ouvir aí o pessoal da área, né? O que é que você pensa a respeito desses 2 pontos aqui. Tá bom? Então, pro vídeo é isso. Um abraço.